Escravatura. Uma ação onde um ser humano submete outro contra a sua vontade para que este exerça trabalho forçado. Seja escravo sexual ou sirva outro propósito qualquer macabro às mãos de um louco ou de um grupo de loucos. Escravatura é uma infeliz prática com vários milénios que transcende futilidades como a cor de pele ou a raça e que foi muitas vezes praticada entre indivíduos da própria raça, da mesma cor de pele, simplesmente por pertencerem a tribos distintas. A prática da escravatura, a rota de tráfico, os escravagistas, tudo isto nunca foi exclusivo de um só povo, de uma só raça e de uma só cor ou de uma só nação. Contudo, hoje em dia, na disseminação de ignorância profunda, querem-nos fazer acreditar que a escravatura foi algo que só os negros sofreram, que nunca a praticaram e que só os brancos o fizeram. Assim é no mundo da fantasia, mais longe não podia estar da realidade. Eu vou tentar fazer deste vídeo o mais curto possível e dar a quem tenha interesse informação relevante para que possam pesquisar e tirar as vossas próprias conclusões. Primeiro, a palavra escravo vem do bizantino sclavus, do latim esclavos, e originalmente significava slavo ou eslavo, e era utilizado para se referirem a esse povo que foi fortemente traficado e escravizado nos primeiros períodos da era medieval. Depois temos um livro de Tidjane Ndiaye, antropólogo senegalês, onde este fala da escravatura existente em África e entre as tribos distintas, antes da chegada do ocidental. Fala também da escravatura perpetrada por muçulmanos árabes que atuaram na África subsaariana durante 1300 anos. Isto são 13 séculos antes de um europeu colocar os pés em África. 13 séculos. Agora, falando dos europeus, eu vou falar com certeza de nós, os portugueses. Chegámos à África no século XV, em 1415, com a conquista de Ceuta, sob liderança do infante Dom Henrique. E deu-se assim início à exploração da costa africana. Em 1434, Gilianos contornou o Cabo Bojador e nos anos seguintes os portugueses foram chegando ao Senegal e à Guiné. Por volta de 1472, com o navegador Rui de Sequeira, chegámos ao litoral daquilo que hoje é conhecido como Nigéria, anteriormente conhecido como Reino de Benin. E em 1482 chegámos por fim àquilo que é hoje conhecido como Angola. Para fim de não tornar este vídeo demasiado extenso, estes exemplos chegam. Quando os portugueses chegaram à África, fomos com a vontade que nos era inata de descobrir, sim, de partilhar conhecimento e adquirir conhecimento, de trazer especiarias, ouro, marfim e de, em troca, dar a nossa tecnologia, fosse esta pólvora ou as armas, ou o arado com rodas para facilitar o trabalho e a vida agrícola, ou até a escrita e a matemática. Também fomos para espalhar a nossa influência e, digamos, aumentar o nosso poder. As trocas entre povos eram mútuas e feitas de livre vontade. E eu aqui vou citar como fontes do seguinte livro, Porque Falham as Nações, o capítulo 3. A criação da prosperidade e da pobreza, onde fala das relações de Portugal e do Reino do Congo. Eu não vou neste vídeo abordar as instituições extrativas e inclusivas, que é o foco do livro, que recomendo a todos a leitura. Mas vou sim dar foco às relações entre estes países. No final do século XV, em 1483, Diogo Cão chega ao Congo e foram-se estabelecendo relações comerciais e diplomáticas. Alguns líderes africanos converteram-se ao cristianismo, simplesmente por estratégia, poder, influência e ambição, tal qual o tinham feito 13 séculos antes com o islamismo trazido pelos árabes. Este ponto relativamente à religião não é referido no livro em questão, mas sim no genocídio ocultado de Tidjane Ndiaye. Digo isto porque as relações portuguesas com os Manicongos, que eram os reis do Congo, cresceram bastante entre 1506 e 1543, com o rei Mpemba Angiga, conhecido como Afonso I do Congo, depois do seu batismo e de se converter ao cristianismo, claro. Os portugueses tentaram introduzir no Congo invenções como o arado com rodas para facilitar o trabalho agrícola do povo, para que este fosse mais rápido, mais produtivo, visto que o Congo era uma sociedade agrária e, desta forma, então poderiam impulsionar a sua produção e economia. Pois é, mas o Manicongo, o livro não especifica qual deles, mas a probabilidade de ser Afonso I ou Mpemba Angiga é enorme. Ele recusou o arado com rodas, deu prioridade à aquisição de armas de fogo e pólvora para consolidar o seu poder militar e político e para facilitar a captura de mais escravos que depois vendia a portugueses, em troca de mais bens e armas europeus. O português não tinha capacidade para escravizar aqueles povos, até porque os europeus morriam com muita facilidade em África, fosse por falta de água potável, saneamento ou resistência a doenças tropicais. Estima-se que até 50 a 80% dos europeus que chegavam a áreas como a Costa do Ouro, atual Gana ou Angola, morriam dentro de 1 a 2 anos, muitos deles nos primeiros meses, e precisamente por isso viviam nas chamadas feitorias, ou nos fortes, todos eles na costa africana. Eu dou o exemplo do forte de Elmina, no atual Gana. Era impossível. Com tão baixos recursos humanos por parte dos portugueses e com uma esperança média de vida tão baixa em continente africano, para que estes pudessem escravizar qualquer povo. E mais, se o fizessem, a resistência seria absurda e essa guerra seria perdida, mesmo com a alta tecnologia que os portugueses possuíam na época. E outra, os povos africanos, se escravizados no litoral, fugiam para o interior onde os europeus não conseguiam chegar. Por exemplo, Angola. Chegámos a esse território em 1482 e as primeiras expedições ao interior só se deram depois da fundação de Luanda em 1575, 93 anos depois. Praticamente um século. Chegámos no século XV
iniciámos a exploração no século XVI. E para que conste, só a partir do ano 1630 ou 631 é que os europeus começaram a andar mais à vontade em África depois da introdução de uma droga descoberta no Peru, extraída da casca da árvore de cinchona, chamada de quinina, utilizada para combater a malária, as febres. E então, a pergunta é, mas os portugueses não tiveram escravos? Infelizmente sim, tiveram. E participaram no comércio de escravos, comércio que lhes fora ensinado por parte dos reis africanos. Pois é a verdade que muita gente não quer aceitar e a conversa que a maioria evita ter. Hoje simplesmente depositamos as culpas da escravatura num povo pela sua cor e pela sua história, quando a maioria de nós não é descendente de escravagistas e jamais foi. Considerando a população total de Portugal naquela época, historiadores como John Bertrand de Cousens, Morant Saunders, no livro História Social dos Escravos e Libertos Negros em Portugal, 1441-1555, sugerem que menos de 1 a 2% da população portuguesa possuía escravos diretamente. Isso porque a maioria dos escravos em Portugal era propriedade de uma minoria rica, incluindo instituições como a Igreja e a Coroa. Esta minoria deve ser proporcional a uma minoria de negros que também eles eram donos de escravos em África. Teremos desta forma nós, portugueses, de fazer o mesmo que fazem connosco os brasileiros e os africanos e começar a culpá-los eles pela escravatura? É que em questões de probabilidade serão certamente comparáveis as de um branco e de um negro de serem descendentes diretos de um escravagista ou de um escravo. E toda esta conversa tendenciosa que tentam com que pese para um lado não só é dotada de ignorância e um viés político óbvio, uma agenda que em nada vem disfarçada como na realidade serve para incutir aos portugueses e outros povos europeus um autoflagelo castrador e um sentimento de culpa que não podia estar mais desvinculado da realidade. E não podemos permitir jamais que esta conversa nos enfraqueça e divida. Eu não quero fazer deste vídeo demasiado extenso, mas estudem e procurem por vocês estas informações. Em Angola, por exemplo, as rainhas, ou Nzinga, tinham escravos. Nzinga Mbandi, 1583-1663, dos reinos de Ndongo e Matamba. Ficou muito conhecida pela sua resistência aos portugueses, muitas vezes utilizada como símbolo de culto por parte dos africanos. Contudo, ela não queria perder o domínio sobre o comércio de escravos. Foi das maiores escravagistas da atual Angola e não era propriamente pouco tirana. E neste vídeo, eu nem quis abordar a antiguidade da escravatura. É provavelmente tão antiga quanto o homem. Por exemplo, a escravatura na Coreia, conforme descrita em fontes históricas, existiu por cerca de 1500 a 2000 anos, desde antes do período dos Três Reinos, que foi 57 a.C. a 668 d.C. A escravatura no Império Romano, a escravatura arabo-muçulmana e a rota transsaariana que falei apenas de raspão foram 13 séculos, 1300 anos antes do europeu colocar um pé em África. Outro facto curioso, os maiores navios de tráfico de escravos pertenciam a empresas de judeus. Empresas essas que viraram bancos. Acham que é mentira? Procurei o pedido de desculpas da Lloyd's of London e da Barclays. Portanto, que atire a primeira pedra ao ar qualquer pessoa, de qualquer sociedade ou povo, e diga que estão isentos de viver numa sociedade que antes dos portugueses não tinha a escravatura. Quando a pedra vos bater nos dentes e a boca vos inche, talvez desta forma aprendam a não falar tanta porcaria. E, para terminar o vídeo, estima-se que atualmente existam aproximadamente 50 milhões de escravos. Estes dados são da Global Slavery Index 2023, da Walk Free Foundation. Em colaboração com a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Internacional para as Migrações, 27,6 milhões estão em trabalho forçado, 22 milhões em casamentos forçados, crianças são cerca de 25% dos escravos, 12,5 milhões são mulheres e meninas, são 71% das vítimas. São também 99% das vítimas de exploração sexual comercial. A Ásia e o Pacífico são 65% dos casamentos forçados e mais de metade do trabalho forçado. A África e os Estados Árabes têm alta prevalência com países como a Coreia do Norte, por exemplo, de 104 escravos por cada 1000 habitantes. A Eritreia, 90 por cada 1000. A Mauritânia, 32 por cada 1000. Liderando com taxas per capita. Países populosos como a Índia, 11 milhões de escravos. China, 5,8 milhões de escravos. Coreia do Norte, 2,7 milhões de escravos. Tem a maioria dos números absolutos. Vamos continuar a remexer no passado, a ruminar propaganda e cuspir mentiras enviesadas? Eu não tenho culpa, não aceito a culpa e não quero saber do choro de quem nunca foi vítima. Se quiserem preocupar com a escravatura, preocupem-se com a escravatura da atualidade. E para terminar o vídeo, que eu disse que não queria ser extenso, porque falham as nações, o genocídio ocultado, White Gold, de Giles Milton, Where the Negroes Are Masters, e este é do Randy G. Sparks. Pronto, são os livros que eu aconselho. Tenho muitos mais livros, não vou estar aqui a perder tempo a mostrá-los todos. Não vou continuar a aceitar, nem nunca aceitei culpas de escravatura nenhuma que eu não fiz. Portanto, o vídeo acaba por aqui. Informem-se, eduquem-se, estudem. Saudinha.